Gente, boa tarde. Sou Carlos Castanha, venho da USP, sou orientando do professor Marcos. Vou falar um pouquinho, fiquei aqui escutando todas as comunicações e como nós, de alguma maneira, estamos convergindo. A crítica ao modelo iluminista, ele é uma tônica, me parece, aqui, e seria muito interessante a gente abrir para uma discussão, mas não vai dar tempo, então vamos adiante. O título que eu coloquei aqui é o Platão e Freud em torno da educação como uma tarefa impossível. E eu vou começar com uma provocação. Uma publicação de 2017 do Ministério da Saúde, né, vocês podem baixar isso em PDF, Saber, Agir e Prevenir. Então, vou ler um trechinho aqui. O suicídio é um fenômeno que ocorre em todas as regiões do mundo. Estima-se que anualmente mais de 800 mil pessoas morrem por suicídio e a cada adulto que se suicida, pelo menos outros 20 tentam contra a própria vida. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o suicídio representa 1,4% de todas as mortes no mundo, 15ª causa de mortalidade na população geral e entre os jovens de 15 a 29 anos é a segunda principal causa de morte. Jovens entre 15 e 29 anos. Matéria da Folha de São Paulo de abril agora de 2018. Suicídio de adolescentes avança e casos recentes mobilizam escolas de São Paulo. As taxas de suicídio de crianças e adolescentes do Brasil têm aumentado nas últimas décadas e casos recentes envolvendo estudantes de São Paulo levaram à mobilização de colégios particulares para tratar do problema. De 2000 a 2015, os suicídios aumentaram 65% entre pessoas com a idade de 10 a 14 anos. De 15 a 19, mais do que a alta de 40% da média da população. Nas últimas 2 semanas, então ele está falando lá de abril desse ano, 3 estudantes de colégios privados de elite da capital paulista se suicidaram, vocês devem ter ouvido falar dessa história. A doutora em psicologia Luciene Tonella, pesquisadora do grupo de estudos da Unicamp e Unesp, também defende uma ação mais ativa das escolas. Para ela é imprescindível incluir nas disciplinas e atividades que desenvolvam habilidades socioemocionais. E aí a frase que ela solta no meio da matéria, que me chamou muita atenção: os currículos ocidentais sempre desprezaram isso e focaram na memorização do conteúdo, mas isso não basta para viver em sociedade. Estamos dialogando, né? O Alan falando sobre o horror, a gente está aqui, acho que falando uma mesma língua, né? Então, as matérias publicadas em jornais de grande... Eu montei aqui um artigo, vou tentar ser o mais sucinto possível. Então, as matérias publicadas em jornais de grande circulação refletem dados produzidos por órgãos como a OMC e o Ministério da Saúde brasileiro. Em ambos os casos, temos a constatação de um relevante aumento de suicídios na população em geral e mais significativo aumento entre jovens em idade escolar fundamental. O horror, né? É relevante ainda notar que esses índices chegam a triplicar nos casos das populações indígenas, que seria uma outra coisa interessantíssima de se mergulhar. No curto espaço dessa comunicação, então, não cabe trazer diversos outros assuntos, mas gostaria de ressaltar o aumento drástico nos casos de depressão entre estudantes universitários e mesmo na população em geral, aumento do consumo de medicamentos psicotrópicos, né, tais como ansiolíticos, antidepressivos, anfetaminas. Se a gente começar a trazer os dados disso, é um negócio absolutamente alarmante, estarrecedor. Então, iniciamos essa comunicação trazendo dados acerca de um sintoma psicopatológico social que sai da esfera do indivíduo e atinge a esfera do coletivo, para que possamos levantar algumas hipóteses trazidas por alguns antigos pensadores. Então, eu quero tentar articular isso com Platão e Freud. Ao que parece, estamos aqui lidando com os efeitos do chamado mal-estar na civilização, texto do Sigmund Freud, na década de 30, que de tempos em tempos é evocado para lançar luz naquilo que se convencionou chamar hoje em dia de pós-modernidade, né? Então, o mal-estar desse sujeito moderno, que residiria no fato de sentir que a sua subjetividade
não é contemplada no mundo moderno, tecnológico, científico. O desenvolvimento do projeto iluminista e o investimento na racionalidade não legaram aos sujeitos a tão almejada sensação de felicidade, busca humana perene. A cisão no homem moderno entre um eu racional, consciente, senhor de si mesmo, e um eu desejante, inconsciente, que cai nas armadilhas dos afetos, torna-se cada vez mais evidente na atualidade. Mas o que isso tudo tem a ver com o campo de estudos da educação e mais especificamente com a filosofia da educação, né? Avancemos em algumas outras costuras e alinhavos. Ficou famosa na internet uma palestra do TED, proferida pelo Sir Ken Robinson. Vocês já devem ter visto. A CC, ela ontem estava lá com mais de 15 milhões de visualizações, né, que é as escolas matam a criatividade? Né? Essa pergunta que ele faz, e ele responde afirmativamente, sim, as nossas escolas modernas matam a criatividade. E aquilo que antes era só a morte simbólica está se tornando cada vez mais morte física, morte real. As pessoas estão se matando. Né? Para mergulhar um pouquinho mais nos autores citados lá no título, tomemos o caso do Platão no diálogo Mênon. Então o episódio lá do Mênon, desse diálogo, ele é famoso e descreve Sócrates em um diálogo com o aristocrata Mênon, apresentando a sua concepção acerca da teoria do conhecimento, ou sobre como as pessoas aprendem as coisas. Sua tese é a de que todos os homens já possuem todo o conhecimento do universo, entretanto, se esqueceram no momento desse nascimento, né, do seu nascimento. O Mênon duvida do mestre ateniense, do Sócrates, e para provar a sua tese, ele pede para chamar um escravo. O Sócrates fala, tá, então eu vou provar o que eu estou te dizendo, traz aí o seu escravo, que eu vou te provar. E aí eles começam ali num diálogo interessantíssimo, e ele pede para o escravo realizar um problema geométrico hipercomplexo, que é o da dobra da área de um quadrado. Então ele desenha um quadrado e fala, você consegue dobrar a área desse quadrado? Né? Até para, eu não sei se já... Nos meus anos lá de aulas de ensino médio, eu quando lia pelas primeiras vezes o Mênon, levava para professores de matemática e falava, você consegue dobrar a área do quadrado? A maior parte dos professores não conseguia fazer essa dobra sem usar aritmética, coisa que não era usual. Ele fez com que aquele escravo, por meio do diálogo, deduzisse essa dobra desse quadrado somente com geometria. Então, um negócio lindíssimo de se ver, assim, vai se desvelando na nossa frente no diálogo. Então, o mestre da academia coloca na boca do próprio mestre, Sócrates, a sua impossibilidade de ensinar algo a alguém. Quer dizer, ali o que o Sócrates está fazendo eu não estou ensinando nada para esse escravo, ele só está relembrando. Né? E eu estou aqui provocando algumas perguntas e, portanto, é impossível eu ensinar objetivamente algo a alguém. A única coisa que eu posso fazer é, de alguma maneira, criar um ambiente, criar um clima para que essa pessoa, de alguma maneira, relembre algo que ela já sabe. Né? Então, a ideia da própria noção de maiêutica. Não se estaria aí dando voz à própria subjetividade do sujeito? Aí eu estou perguntando para o Platão, né? E usando subjetividade, uma coisa absolutamente anacrônica, mas essa é a questão. Né? Será que aí a gente não está... Será que nesse processo da maiêutica, será que nesse processo dessas perguntas provocadoras reais, concretas, não se estaria dando, de alguma maneira, voz a essa subjetividade que está sendo calada, mutilada, aniquilada nas escolas cada vez mais? Né? Tomemos o segundo autor lá citado no título, que é o Freud. Em Freud e a Educação, a professora Maria Cristina Kupfer escreveu um livro didático sobre esse tema, né, dialogando lá Freud e a educação de uma maneira geral. Ela chama o mestre austríaco de mestre do impossível, em função do seu célebre enunciado acerca das 3 tarefas impossíveis: governar, educar e psicanalizar. Então, Freud diz que é impossível fazer essas 3 tarefas. Em outras palavras, é impossível educar objetivamente alguém, pois o interlocutor não a sua parcela racional, mas sim o sujeito como um todo, em sua completude subjetiva, os seus afetos, desejos conscientes e inconscientes, memórias, crenças. Eu estou aqui lendo e olhando para lá. O educador fala
mas o que o outro ouve é algo do campo do incontrolável, algo do campo do impossível, algo que é diferente de irrealizável. Veja, impossível não significa irrealizável, são coisas diferentes, né? Mas impossível. Duas concepções convergentes quanto às conclusões, a do Platão e a do Sócrates. Os dois estão chegando à conclusão, é impossível ensinar alguma coisa para alguém. Entretanto, percorrem caminhos de investigação e partem de concepções de homem bastante diferentes. A estrutura da alma, ou psiquismo, 5 minutos, dividido em 3 partes, constitui outra convergência de pensamento. Aí é uma outra questão, vou pular no assunto. O assunto nos parece aquecido para a atualidade, onde se percebe um avanço nos modelos ditos tradicionais. Então, aqui eu acho que é uma outra convergência nossa. Eu, pelo menos, sinto isso claramente. Estou tentando achar um pouco mais de dados concretos sobre isso, mas é incrível como nós concordamos com essa história toda e a educação está fazendo o exato oposto. A gente está caminhando, os sistemas didáticos estão avançando, vocês devem perceber isso de uma maneira geral. As grandes multinacionais de editoras avançando cada vez mais na didatização, no conteudismo, no aula dada é aula aprendida. Quer dizer, essa história está cada vez mais... O que está acontecendo? Por que a gente, há anos, há décadas, fala a mesma coisa e caminhamos cada vez mais profundamente para o exato oposto dessa história, né? Então, cada vez menor é o espaço para a maiêutica, parto das ideias. Eu gostaria de finalizar, para a gente fechar aqui, com uma fala do Roberto Mangabeira Unger, que é muito interessante, e ele, numa fala bem sintética, ele diz o seguinte: precisamos organizar no país uma forma radicalmente diferente de aprender e ensinar, que se liberte do enciclopedismo raso e dogmático. O objetivo da educação brasileira atual é transformar crianças brasileiras do século XXI em crianças francesas do século XIX. É uma guerra contra nós mesmos. O Brasil é uma grande anarquia criativa e uma cultura onde o sincretismo e, ao mesmo tempo, o problema é a solução. O sistema educacional brasileiro é uma conspiração cotidiana contra a nossa própria natureza. Temos que transformar o espontaneísmo inculto em flexibilidade preparada. Para atingir esse objetivo, a educação vai ter que passar por alguns passos, segundo ele, e eu acho muito pertinentes, muito interessantes, que é priorizar as capacitações analíticas e sintéticas sobre a recepção passiva da informação. Concordamos todos com isso. Segundo, capacitações são construídas, então devem se subordinar o enciclopedismo abrangente ao aprofundamento seletivo. Então, a ideia dele vamos parar de ensinar um monte de coisas de forma rasa e superficial e escolher alguns temas e aprofundar nesses temas, né? Organizar-se como se organiza na ciência avançada, que é de maneira cooperativa, né? E o ponto mais importante e mais difícil, que é ser dialético, ou seja, apresentar um mesmo conteúdo, um mesmo problema sobre diferentes pontos de vista. E colocar esses diferentes pontos de vista para serem dialogados e pensados. É um pouco isso. Foi meio estabanado, mas acho que é isso. Obrigado.